Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre as 7 formas de se programar ou de se começar a programar sem ter dinheiro para comprar um computador, que é uma pergunta que eu já recebi várias vezes e já vi várias vezes essa pergunta sendo feita em grupos de programadores no Facebook, em grupos de programadores no WhatsApp, grupos de Python, grupos de JavaScript. Eu sempre, de vez em quando, eu vejo alguém perguntando: eu quero estudar programação, mas eu não tenho um computador, ou eu não tenho dinheiro para comprar um computador. E o objetivo desse vídeo é dar algumas dicas simples e práticas que você pode implementar se você está tendo esse problema agora, ou que você pode recomendar para alguém que você conheça que esteja tendo esse problema. Uma delas é: se você não tem computador, mas tem um smartphone com Android ou iOS, instale algum ambiente de desenvolvimento no seu smartphone e você pode usar teclado USB com adaptador de USB para celular, e assim você pode digitar melhor e mais rápido do que no teclado digital do smartphone. Isso mesmo, você pode programar no seu smartphone e utilizando um teclado USB de computador. Uma outra forma que eu recomendo é: se você não tem dinheiro para comprar um notebook novo, um computador novo, use um notebook antigo e usado. Olha só aqui no Mercado Livre. Em sites como Mercado Livre e OLX você encontra diversos notebooks baratos. Não estou falando esse de 1.200 não, mas se você procurar, se peneirar bem, você encontra notebooks baratos por 300 a 400 reais funcionando. Você encontra notebooks usados até mais barato que isso. Você, você pode entrar aí e ver, escreve notebook usado em sites como Mercado Livre, OLX, bota para ordenar por ordem de preço, se tiver essa opção. E se você encontrar um notebook antigo por cerca de 200, 300 ou 400 reais em média, isso para um notebook com um processador dual-core, 2 GB de memória pelo menos, mais antigo que isso você encontra também até mais barato. Mas você pode encontrar por esse preço e pode usar esse computador para programar em linguagens como Python, JavaScript, C, Java, C++ e diversas outras. Aqui um exemplo aqui. Esse não que tá parecendo que está com defeito. Mas você encontra vários. Não sou eu que estou vendendo não, tá? Estou procurando vários anúncios aqui. Se você tiver menos dinheiro, pode comprar um computador com algum defeito, como teclado ruim, sem bateria, sem HD ou com tela quebrada, e esse tipo de computador sai muito barato. Você encontra até por R$ 150 ou menos, e você pode ligar um teclado USB ou monitor antigo usado, fazer boot por pendrive e usar ligado na tomada. O computador funciona para programar e você não gastou muita coisa nele. Inclusive, eu já comprei um notebook assim. Inclusive é o que eu usei nos testes que eu fiz antes de escrever o artigo que eu falo sobre isso e antes de gravar esse vídeo. Eu fiz testes usando um notebook antigo e usado para avaliar as condições dele de trabalho na área de programação. E é um notebook que eu comprei. Vou ver se eu consigo aumentar aqui a câmera. Eu comprei esse notebook por R$ 200. É um notebook que está bem danificado, bem quebrado. Olha aqui, olhando assim ele parece inteiro, mas o teclado dele não funciona. Esse teclado aqui não funciona. Ele foi R$ 200. O teclado não funciona. Acho que não sei se dá pra ver. O drive de CD é adaptado de outro modelo. Ele foi trocado porque ele não. Isso daqui, como você vê, ele não encaixa. Não foi feito para esse modelo. A parte da fonte está danificada. Olha só isso. Ele tem um fio aqui. Tem um fio aqui. Ele foi soldado. Esse fio foi soldado lá na placa porque a entrada de ligar o conector não estava funcionando. Tem mais alguns problemas aqui. Isso aí, um notebook assim, pesquisando bem, você acha até por R$ 100, cento e pouco. Ele tá funcionando, tá? Ele tá, olha só essa imagem aqui. Ele tá quebrado. O, a parte do, a dobradiça tá quebrada. Você não tem dinheiro para comprar um, não adianta ficar reclamando que não tem dinheiro para comprar um notebook lá de R$ 5.000. Um desse você encontra por 200, 250, até 150 talvez. Dobradiça danificada, a tela tá inteira, tá? Tem algumas coisas coladas com fita isolante. A bateria funciona, por sorte a bateria funciona. Tem um HD de 20 GB e tem
E não tem parafuso nessa tampa. Tá faltando parafuso na tampa. Inclusive eu usei ele para programar, tá? E eu usei ele também para escrever alguns artigos do blog. Isso como prova do conceito de que o que eu tô falando aqui realmente funciona na prática. Ele tá funcionando. Não vou perder muito tempo mostrando isso. Mas ele tá funcionando e o teclado dele com defeito, para poder utilizar ele mesmo estando com teclado com defeito, eu ligo um teclado USB nele, o teclado USB de outro computador, eu ligo nele e utilizo no lugar do teclado que vem nele, que está com defeito. Algumas teclas não funcionam. Tá iniciando aqui, o sistema operacional que eu instalei nele foi o Xubuntu, o Xubuntu. Originalmente ele vinha com o Windows 7. Está iniciando aqui. Mas enquanto inicia, eu vou falar da próxima dica, que é... Ele iniciou, aí eu uso um teclado. Tecladinho USB, é sem fio. E um notebook dessas condições você pode usar ele perfeitamente para programar. Ele tem processador Pentium dual-core, 2 GB de memória. E está funcionando. Funcionando até rápido. Mas uma outra possibilidade é você utilizar um netbook ou tablet. Essas mesmas recomendações que eu dei valem para alguns netbooks antigos. Um que eu recomendo, que eu já utilizei, já tive 2 desses, que era o notebook Asus EPC. Então, já tive 2 modelos. Só que o preço é menor. A última vez que eu pesquisei, eu encontrei um Asus EPC por R$ 130 funcionando. Tudo funcionando menos a bateria. Mas tinha que usar na fonte. Eu vou escrever aqui. Asus EPC. Tem que pesquisar um pouco para encontrar um usado funcionando bem. Esse daqui, pelo preço, deve estar funcionando. Asus EPC. Menor preço. Portáteis. Vamos ver se eu acho o anúncio. Aqui está dizendo que está com display com defeito. Display com defeito, geralmente, se você ligar um monitor externo, ele funciona perfeitamente. Aqui, esse daqui usado. R$ 150. Asus EPC, 512 de memória usado. Teclado não funciona, terá que desativar o teclado e poderá plugar um teclado externo para usar. O resto funciona, aparentemente. Aqui, um notebook, você consegue um notebook, o pessoal que está reclamando que não tem R$ 1.500 para comprar um notebook novo, compre esse de 150. E esse não é novo, não é rápido, não é bom, mas você consegue programar em C, consegue programar em Python, consegue programar em JavaScript, em Java. Talvez você não vai conseguir desenvolver aplicativos nativos para Android, porque o Android Studio e a máquina virtual do Android é muito pesada, então não vai rodar nesse computador. Mas outras linguagens você consegue. Eu já encontrei mais barato, já encontrei por 130. Uma outra possibilidade também é usar o Raspberry Pi, que é um computador pequeno, é só uma placa pequenininha assim, cabe na palma da mão. Um computador desse completo, com case, com fonte, você consegue por cerca de R$ 300 a R$ 400 com fonte, cartão de memória, e você já pode começar a programar nele. Só que você vai precisar de um monitor, que você também pode comprar usado. Monitor funcionando, às vezes você acha até no lixo. Aqueles monitores antigos de tubo, você acha no lixo. Agora nem é tão comum assim, mas pesquisando bem você acha alguém querendo desfazer, que não tem onde botar. Outra opção é usar um desktop antigo ou placas antigas, mesmo se você não tiver o desktop.
Você encontra na internet pessoas vendendo kits de placa-mãe e processador. Eu já comprei algumas vezes, já comprei, já vendi. Você encontra até por 150 você encontra placa-mãe com processador funcionando. Tem que procurar aqui usado que estão aparecendo os novos. Mas você encontra assim, R$ 130, placa-mãe com processador usado, velho, antigo. E R$ 60. Kit placa-mãe, processador e memória, R$ 60. Aí eu recomendo comprar assim, porque o frete para um gabinete inteiro, o frete vai aumentar bastante. Então é melhor você comprar as placas separadas. Se você tiver pouco dinheiro mesmo, não precisa nem de gabinete. Bota numa caixa qualquer de papelão, bota a placa-mãe, processador, memória, cooler, ligue em um monitor, teclado e mouse. E você usa uma chave de fenda para poder ligar tocando os contatos. Uma outra opção é você consertar computadores com defeito ou computadores do lixo. É normal empresas ou até pessoas mesmo, condições financeiras melhores, é normal essas pessoas ou empresas jogarem computadores com várias peças funcionando no lixo. E aí, se você pega uns 2 ou 3 computadores do lixo, você consegue juntar as peças deles e montar um funcionando. Às vezes até tem gente que joga funcionando no lixo, porque tem algum problema simples de resolver, por exemplo, uma memória ruim, a pessoa joga no lixo. Aí você só troca a memória e resolve. Tem várias possibilidades, mas a última forma, a forma que eu vi lá no título, que muita gente pode ter pensado que era só para atrair cliques, que Bill Gates usava a sétima forma quando começou. Como Bill Gates era o mais rico do mundo, como que ele não teria dinheiro para comprar computador? E é verdade, porque na época que ele começou, um computador custava milhões de dólares. Eram aqueles computadores imensos. Tinha uns mini computadores também, mas que também custavam, né, milhões de dólares antes de começar o mercado dos computadores. Então, sim, é verdade, o Bill Gates não tinha dinheiro para ter um computador. Ninguém tinha, só grandes empresas. E o que ele fazia? É o que eu recomendo aqui. Estude teorias dos livros de programação e apostilas em PDF. PDF não, que ele não existia na época, mas você pode estudar. Ler livros de programação, estudar apostilas em PDF, livros impressos e escreva código de programação no papel, aplicando os seus conhecimentos de algoritmos e das linguagens de programação que você souber. Você pode fazer isso mesmo sem ter um computador. Ou até você que tem um computador, você pode fazer isso quando não estiver próximo de um computador. É muito mais rápido você digitar, quer dizer, é muito mais rápido você escrever do que digitar em um smartphone, por exemplo, na tela. E é isso o Bill Gates fazia, é, dentro de um ônibus em movimento. Foi assim que ele desenvolveu um dos primeiros produtos que ele criou, que foi o Tray for Data, que foi um produto para análise de informações de tráfego de cidades nos Estados Unidos. O produto foi um fracasso, ele não conseguiu vender. Mas ele desenvolveu assim e no início da Microsoft foi assim também. E eu levantei aqui porque eu vou mostrar a fonte dessa informação, que é um livro, uma espécie de meio biografia e meio previsões para o futuro, que foi escrito pelo Bill Gates em 1995. Esse livro aqui, Bill Gates, A Estrada do Futuro. Nesse vídeo ele fala, depois eu vou falar aqui a frase que ele usou, como que ele desenvolvia. E ele fazia isso para programar em Assembly e Basic. Isso antes de existirem os microcomputadores. Ele escrevia códigos no papel. Mas não é só ele que fazia isso, não. Nessa época isso era mais comum do que você pensa, porque o acesso a computadores era muito caro. Então, alguns programadores escreviam softwares inteiros no papel. Eles escreviam de lápis, apagavam, corrigiam o que tivesse errado, melhoravam a lógica de programação do algoritmo. E só depois eles digitavam no computador e compilavam. Porque nessa época o uso do computador era caro demais, era muito caro. A pessoa pagava por hora, conectava terminais a grandes computadores e era caro demais. Então eles estariam economizando dinheiro se o código compilasse e desse tudo certo na primeira tentativa.
do que se houvesse erros e tivesse que usar a hora de computação para compilar novamente. Então era muito comum as pessoas usarem papéis para analisar o código, estudar o código, melhorar o código antes de colocar no computador para rodar. Então eu vou ver aqui a frase que ele cita no livro. Inclusive teve um dia que eu tirei uma foto da página do livro que falava isso, postei em alguns grupos, perguntando como que ele programava no ônibus. E ninguém conseguiu responder, poucas pessoas conseguiram responder, conseguiram imaginar uma pessoa escrevendo código no papel dentro de um ônibus. Essa parte aqui eu vou ler, está escrito aqui. Vou ler aqui o parágrafo inteiro. Descobrimos um jeito de usar o pequeno chip numa máquina capaz de analisar as informações coletadas por monitores de tráfego. Muitos municípios costumavam medir o fluxo de veículos estendendo uma mangueira de borracha numa determinada rua. Quando um carro passava por cima do tubo, perfurava uma fita de papel dentro de uma caixa de metal na extremidade da mangueira. Percebemos que poderíamos usar o, o processador 8008 para processar essas fitas, imprimir gráficos e outras estatísticas. Batizamos nossa primeira empresa de Treifodata. Eu escrevi boa parte do software para a máquina Treifodata em viagem de ônibus pelo estado de Washington, indo de Seattle para Pullman, onde Paul fazia faculdade. Nosso protótipo funcionou bem e imaginamos vender montes daquelas máquinas por todo o país. Chegamos a usá-la para processar dados de tráfego para alguns clientes, mas ninguém se interessou em comprar o aparelho, pelo menos não nas mãos de dois adolescentes. Então é isso. Essa foi a citação do livro da biografia do Bill Gates, que ele cita que ele escrevia código no papel dentro do ônibus. Então é isso, pessoal. O objetivo desse artigo foi mostrar que tem como sim. Você não precisa desistir de programação ou desistir da área de TI por ter pouco dinheiro. Hoje em dia você consegue fazer muito com pouquíssimos recursos e dar os próximos passos para estudar programação e iniciar a sua carreira como programador ou melhorar a sua carreira caso você já começou e por algum motivo não tem computador. Inclusive teve uma época que eu já passei, já usei praticamente todas essas formas. Em uma época que eu tinha pouco dinheiro, eu tinha um computador, só que esse computador deu problema e eu não, na época eu não tinha dinheiro para comprar outro. Época de adolescente, né? Eu não tinha dinheiro para comprar outro e eu fiquei alguns meses, acho que não sei se chegou um ano, talvez sim, talvez não, não sei, não lembro. Mas fiquei vários meses sem computador e eu continuava estudando dessa forma, com livros, papéis, entendeu? Até chegar a parte de comprar peças usadas e montar outro. Eu fiz isso há muito tempo atrás, acho que cerca, não lembro exatamente quando, mas foi muito tempo. E realmente funciona, você consegue aprender. Tem gente que fala, eu não consigo programar se não tiver com acesso. Realmente tem programador que não consegue programar se não tiver com acesso à internet, não consegue programar se não tiver com 3 monitores, não consegue programar se não tiver usando um i7 com 32 GB de memória. E isso, não sei nem o que dizer em relação a isso. Mas é isso, se você tem esse problema, você pode começar. Isso não é uma dificuldade, mas não é um empecilho, não, ele não impede que você se torne um programador. Inclusive, se você pesquisar na internet, tem um vídeo, tem algumas notícias de um morador de rua lá nos Estados Unidos, um morador de rua que aprendeu a programar usando notebook doado. Ele aprendeu a programar na rua. Aprendeu a programar usando um notebook doado e, inclusive, ele desenvolveu e lançou um aplicativo de carros lá nos Estados Unidos. Aparentemente não fez muito sucesso o aplicativo dele, não sei, mas ele aprendeu programação e conseguiu criar e lançar um aplicativo para Android, aplicativo de carros. Se você pesquisar sobre essa informação no Google, você encontra notícias, encontra vídeos dele dando entrevista. Lógico que ele teve ajuda, ele teve ajuda de um programador que se ofereceu para ensinar ele programação.
e que doou também o notebook dele, mas o cara continuou sendo morador de rua e aprendeu. Um outro caso também que eu já vi foi na África, em uma escola da África, um local muito pobre, não lembro exatamente, não lembro qual era, não vou falar aqui para não falar errado, mas eu não lembro qual era o país, talvez fosse a Etiópia ou algum outro país muito pobre da África. E tinha um professor, tinha uma escola que não tinha computadores. E tinha um professor que tinha um conhecimento de informática, ele dava aula de informática para as crianças nessa escola de um local pobre da África, se eu não me engano era da Etiópia, e ele usava o quadro. Se você pesquisar, procure lá, professor de informática da África, professor de informática da África, dá aula em escola pobre, sem computador. Pesquisa isso. Ele desenhava as telas, não era programação no caso, era informática básica, mas ele desenhava as telas do computador, do Windows, telas do Word, ele desenhava isso no quadro. E para isso ele explicava para os alunos. Até quem fez faculdade mesmo de ciência da computação ou de análise de sistemas, provavelmente já passou por alguma aula que algum professor dava aula usando quadro, não tinha computador, não necessariamente em todas as aulas. Mas eu mesmo, quando fiz faculdade, tinha uma disciplina, nas disciplinas de algoritmo, de estrutura de dados. No início, a pessoa tinha que escrever código no papel. Tinha aulas também no computador, mas tinham aulas que tinha que escrever no papel, as provas eram feitas no papel. E tinha o que chamava de chinês, que era você analisar o passo a passo do algoritmo como se fosse o compilador, como se fosse um computador executando. E ir escrevendo o resultado, qual o valor de cada variável. Então você pode fazer esse tipo de estudo, você pode fazer. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo. Espero que tenha sido esclarecedor e até o próximo vídeo. Se você gostou, dê o like. Se você não precisa dessa informação, você passa esse tipo de informação para pessoas que você acha que precisam. Quando você ver alguém perguntando isso em grupos do Facebook, do WhatsApp, manda o link desse vídeo como resposta. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo.